Tarifaço dos Estados Unidos. Primeiro dia de audiência tem críticas técnicas a novas sanções, mas decisão será política. É por isso que eu estou falando. Não interessa, os argumentos que o Brasil apresenta, eles já foram aceitos pelos técnicos, pelos aqueles profissionais das relações internacionais dos dois países. Agora a decisão vai ser tomada pelo Marco Rubio, né, que são dois tarados ideológicos. Depois do primeiro dia de audiências públicas sobre o tarifaço, empresários e economistas brasileiros concluíram que até os técnicos dos Estados Unidos compreendem não haver motivos para uma nova taxação contra importações do Brasil. Esse mesmo segmento concorda que, se o novo tarifaço for adotado, será por uma decisão meramente política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, até os negociadores americanos já compartilharam da mesma ideia do Brasil. Já disseram, não, realmente, não tem motivo para poder colocar tarifa em cima do Brasil. Só que não é a gente que decide. Quem decide está mais em cima. E o Donald Trump é imprevisível, né? Ele é imprevisível e ele é um cara que ama demonstrar força e poder. Ele ama ter na mão dele o maior poderio militar do planeta, porque ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser. E isso é da personalidade de Donald Trump, né? O governo avalia a fala de Flávio Bolsonaro em audiência sobre tarifaço nos Estados Unidos como oportunismo eleitoral. Ele foi lá criar uma narrativa, né? A primeira narrativa de todas, a narrativa de que essa audiência é importante. Não é. Como eu disse lá no começo, é uma audiência que é feita para quem não tem interlocução com o governo dos Estados Unidos. Qualquer cidadão, eu, Ricardo Mello, poderia ter me inscrito e poderia ter viajado para os Estados Unidos e falado na mesma reunião que o Flávio Bolsonaro. Eu poderia fazer isso, você poderia fazer isso. Então o Flávio não teve nenhum acesso privilegiado, não foi chamado para discutir esses assuntos. Ele se apresentou numa audiência pública que é um troço meramente formal, meramente necessário para cumprir a legislação dos Estados Unidos. Tem que ouvir as partes e tal, mas nós não vamos sentar na mesa com ninguém. Não, então faz uma audiência, todo mundo vai lá, fala 5 minutos e pronto. Aí atendemos a legislação. É isso. Essa audiência é isso, né? Então, quando ele vai lá para criar uma narrativa de que ele é o herói nacional, que ele foi lá defender os interesses do Brasil. E ele faz isso, inclusive, dizendo, não tinha nenhum representante do governo na reunião. É claro que não tinha nenhum representante do governo na reunião. Primeiro, porque a reunião não é importante. Segundo, porque a negociação entre Brasil e Estados Unidos se dá por canais bilaterais. Né? Senta lá o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, do outro lado senta na mesa os seus equivalentes nos Estados Unidos, o secretário de Estado, os representantes da Secretaria de Estado, né? E o escritório de representação comercial dos Estados Unidos. Então, eles se reúnem direto. Enquanto o Flávio Bolsonaro estava fazendo um discurso de 5 minutos, estava tendo uma reunião entre negociadores do Brasil e Estados Unidos, que durou mais de hora, né? E isso ninguém está falando. Ninguém está falando por quê? Porque ele criou essa narrativa de que essa audiência é como se fosse um tribunal do júri. Olha, essa audiência é importante porque ela vai decidir o futuro do Brasil. Não, definitivamente não, né? Mas é uma narrativa política criada por ele. PT diz que Flávio tentou desfazer ato de traição com viagem aos Estados Unidos. Então, o PT está dizendo justamente o seguinte, o que eles fizeram antes, que foi pedir as tarifas, pegou muito mal. Né? Todo mundo, ninguém caiu na conversa de que não foi eles que pediram as tarifas, até porque quando os Estados Unidos implantaram as tarifas pela primeira vez, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Companhia Limitada comemoraram isso nas redes sociais, festejaram isso, disseram que é um alerta. Eles têm assim uma clareza de que com a ajuda do Trump eles vão conseguir manipular a eleição e ganhar. E se eles não conseguirem manipular a eleição, o Trump vai punir o Brasil porque elegeu o Lula. Então eles querem chantagear o eleitor brasileiro. É melhor ter um presidente amigo do Trump do que inimigo. É isso que eles vão tentar vender. Esse é o plano secreto de Flávio Bolsonaro. O plano de tentar vender para o brasileiro a ideia de que a gente precisa ser o sabujo dos Estados Unidos, né? Que precisa ser humilhado pelos Estados Unidos, que a gente precisa entregar nossas riquezas para eles. Só que o argumento central utilizado é justamente, olha,
O cara é doido, é melhor ser amigo dele do que inimigo. Então é melhor ter um presidente amigo do que um presidente inimigo. É isso que eles estão tentando vender com essa jogada ensaiada de ir na audiência, de fazer. Por sorte, eles tentaram tirar fotografia lá, levaram uma bronca, até chegaram a registrar. Tem uma foto do Flávio ao lado do Eduardo Bolsonaro, tem uma outra foto só do Flávio, que foi cortada para publicar e tal, né? Mas eles levaram bronca, porque não pode ficar fotografando, filmando lá dentro. Se pudesse, certamente você teria um vídeo de 5 minutos do Flávio Bolsonaro sendo divulgado, dele fazendo um discurso ufanista, né, dizendo que está defendendo o Brasil, quando na verdade todos os comportamentos dele são contrários a isso. O Lindbergh Farias, que já foi líder do PT e é um dos deputados mais destacados do PT, chamou Flávio Bolsonaro de lacaio de Trump após discurso nos Estados Unidos, né? O Lindbergh falou o seguinte, ele está tentando apagar as próprias digitais que ele deixou no caminho, porque foram eles que impuseram as tarifas aos brasileiros. Foi a família Bolsonaro que impôs tarifas ao Brasil. E agora estão tentando limpar a própria barra porque sabe que isso pegou mal. Né? A própria carta que o Flávio Bolsonaro mandou antes, porque é o seguinte, o que ele foi fazer lá hoje foi falar um resumo de 5 minutos de uma carta que ele mandou semana passada, uma carta de 86 páginas, em que ele falava tudo que ele falou em 5 minutos, ou seja, não precisava de ter 86 páginas, né? Poderia ser um e-mail, resolvia a parada com 2 linhas, ele resolvia a parada, ó, me ajuda, não tarifa não, porque senão o Lula ganha a eleição e eu preciso ganhar a eleição, porque eu sendo seu amigo, eu vou entregar tudo para você, tudo que você quiser. Isso que o Flávio Bolsonaro estava dizendo nesse discurso. Então ele poderia ter feito um e-mail de 2 linhas mandado para o Trump, que teria o mesmo resultado, né? Mas enfim, o que o Flávio Bolsonaro não esperava, de jeito nenhum, é que hoje mesmo tivesse havido uma operação da Polícia Federal para pegar gente ligada a ele, Flávio, e vinculada à milícia. Oh, que surpresa, né? Pois é, teve a notícia que é o seguinte, o ex-prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e candidato e pré-candidato ao Senado é preso por porte ilegal de fuzil no Rio de Janeiro, né? O camarada se chama Márcio Canella, ele foi ex-prefeito de Belfor Roxo e é o candidato ao Senado pela União Brasil. União Brasil, partido do Centrão, aliado de Flávio Bolsonaro de primeira hora, né? Não vai fechar coligação, porque parece que o PP não quer e eles são uma federação, então se metade da federação não quer, não vai rolar a aliança formal. Mas o União Brasil apoia Flávio Bolsonaro, muitos políticos do União Brasil apoiam Flávio Bolsonaro, inclusive esse sujeito de hoje, que foi alvo da 6ª fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal. O que é essa operação? Essa investigação? Então, essa investigação é o seguinte, sabe quando você puxa uma pena, vem a galinha inteira? Exatamente isso que aconteceu. Eles começaram a investigar, dentro daquela famosa ADPF das favelas, um vazamento de informações para o crime organizado, ia ter uma operação, e a operação vazou antes da hora e os bandidos eliminaram provas. Abriu-se então uma investigação para saber quem vazou essas informações para os bandidos. E aí foram feitas busca e apreensão em algumas pessoas que eram suspeitas. E aí você vai puxando o fio e vai vindo cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente, todo mundo ligado a Flávio Bolsonaro. Cláudio Castro tá no rolo, apareceu bicheiro, aí apareceu assim, tudo quanto é tipo de crime, né? Que eles são ecléticos. Não é só a milícia, não. Tem a milícia, tem o Comando Vermelho, né? E tem o Jogo do Bicho. Tudo a família envolvida com gente que está ligada a esses segmentos do crime organizado, né? Jogo do Bicho, Comando Vermelho e milícia, tudo envolvido. Porque aí descobriram que quem vazou a operação tinha sido o presidente da Assembleia Legislativa, lá o Rodrigo Bacelar, que foi preso, foi cassado. Vazou pro TH Joias, e aí descobriu que o TH Joias era um cara do Comando Vermelho dentro da Assembleia Legislativa, como deputado estadual, e aí continua puxando, e aí puxou as ligações com Cláudio Castro, acharam o nome do Cláudio Castro numa lista de pagamento de propina do bicheiro. Tudo isso é Operação Unha e Carne, só queria descobrir quem vazou
uma operação da Polícia Federal e descobriu todo um esquema criminoso que opera no Rio de Janeiro, que envolve gente ligada, gente muito próxima de Flávio Bolsonaro.